média branca apontando para cima, mantendo a nossa estrutura de tendência de alta de longo prazo, pode trazer para nós um mercado lateral até meados. Então hoje eu vejo oportunidade em alguns tokens, né? Para mim tá meio óbvio que... Bom, pessoal, então eu decidi gravar esse vídeo para vocês conseguirem entender aí o que eu acredito que o mercado pode trazer aí para as próximas semanas. E também o meu price action, né? Aquilo que eu acredito que vai ser a melhor oportunidade do que devemos fazer para essa movimentação de Natal, preparação de Natal, né? Então nós temos o gráfico aqui do Bitcoin e de criptos. Bitcoin, na minha opinião, está preso entre duas médias, a média 8 e a média 14 semanal, média de 8 dias, que é essa média azul, e a média branca apontando para cima, mantendo a nossa estrutura de tendência de alta de longo prazo. Então o Bitcoin, depois desse período lateral, depois desse período que ele vai ficar por um período um pouco mais longo, lateralizando e acumulando lateralmente, ele vai passar por um processo de retomada de alta, no meu entender, tá? Então eu vejo hoje um padrão que eu acredito que vai ser o padrão diamante. Esse padrão diamante ele é um padrão de acumulação lateral para o preço continuar subindo. Nós potencialmente vamos ver o Bitcoin, depois que ele finalizar esse período agora de maior correção, tá? E entendo inclusive que ele primeiro vai voltar a subir no curto prazo para depois cair um pouco mais. Esse período agora, que praticamente é um período de pré-festividades aí natalinas, né? Pode trazer para nós um mercado lateral até meados ao dia 15 de janeiro. Esse período de acumulação é o melhor momento para comprar Bitcoin e criptomoedas no geral. O melhor momento para assumir alguns riscos e comprar alguns ativos é agora. Sobrevenda do gráfico de 4 horas no gráfico do Bitcoin e das altcoins também. Logicamente que as altcoins elas volatilizam mais, então as altcoins elas caem mais ante a mais entrega também. O mesmo acontece com o Bitcoin. O Bitcoin cai um pouco menos, volatiliza logicamente mais do que uma média de outros ativos de risco, mas eu entendo que é uma oportunidade de compra hoje, na verdade foi ontem, tá? Mas hoje também ainda é a oportunidade de compra e provavelmente a gente vai ter um pouco mais de correção pela frente após o mercado lateralizar um pouco, voltar a tentar subir e cair um pouquinho mais. Então, esse padrão de diamante faz o preço do Bitcoin querer continuar o seu movimento de alta anterior, tá? É um padrão de continuidade. Como vocês sabem, o mercado ele anda em ondas e a melhor fase para você comprar o fundo de uma onda, né? Ou seja, a gente sempre quer tentar comprar o movimento da onda quando ele está fazendo a impulsão para continuar subindo. Ou seja, a gente sempre quer comprar o preço do Bitcoin e das altcoins nesse ponto aqui. E é justamente aqui que a gente está andando. Esse ano, o Natal, provavelmente ele vai ser um Natal de oportunidade de comprar barato Bitcoin e criptomoedas no geral. E aproveitem todo o período de acumulação durante uma bull run, durante uma corrida de alta, durante um período de alta longo, para comprar e se posicionar nos tokens e criptomoedas que você tem interesse em especular uma alta futura. Então hoje eu vejo oportunidade em alguns tokens, né? Para mim tá meio óbvio que Solana e Ethereum são apostas, vamos dizer assim, mais seguras. Estão sim ainda em períodos de correção. A correção delas ainda continua. Mas ao meu entender, né, o que eu vejo é que estamos próximos do fim dessa correção, na minha opinião, tá? Então, Solana perdeu já as médias mais importantes, perdeu a média 14 semanal, perdeu a média 8 em ponto de acumulação. Neste ponto aqui ele vai tentar formar fundo em algum momento, tá? Qual ponto? Exatamente o preço que está agora, $180, no meu entendimento, é comprar Solana a um preço descontado. É um preço de desconto Natal, né? De Natal, de 32% de desconto do seu último topo. Então, é um ativo que tem a capacidade de, depois que o mercado voltar a subir 50%, né, 47% do valor que ele já derreteu.
Então, se eu comprar Solana hoje, eu vou tentar, no mínimo, capturar uma movimentação de 50% de alta nos próximos meses. Eu sei que o mercado anda em ondas, mas eu sei que também muitas pessoas não entendem como funciona esse mecanismo de um token, uma cripto, andar em ondas. Só que, no caso da Solana, nós tivemos uma evolução da sobrevenda do gráfico de 4 horas para uma sobrevenda no gráfico diário. Então, sim, a gente tem ainda um período de correção um pouco maior, Bitcoin ainda pode corrigir mais, mas nesse momento não é um momento que eu entendo ser um momento de ficar com medo e ficar vendido e de fora do mercado. Muito pelo contrário. Eu quero aproveitar o máximo de tempo possível que o mercado está me dando de oportunidade para comprar barato, para que mais tarde, à medida que o mercado retome a sua alta, eu consiga vender mais caro do que eu comprei. Então eu gosto muito de comprar preços descontados, principalmente em bull market. Se a gente olhar aqui a média 14, embora ela esteja agora andando um pouco de lado porque a Solana corrigiu bem, né? Eu vejo que a grande possibilidade é, após esse período de correção, né, nós tivermos um padrão de bump and run na Solana. O que é o padrão de bump and run na Solana? Quando nós temos vários topos mais baixos do que topos anteriores e do nada o mercado afunda, mas ele está num contexto de alta, ou seja, antes disso, nos meses anteriores a esse movimento, nós estávamos vendo Solana ganhar muita alta. Esse é um padrão em que quando ele forma um fundo e retesta esse fundo, ele faz um padrão de bumper run. E o padrão de bumper run é o padrão que eu mais gosto de entrar porque ele dá 90% de probabilidade de quem está comprado nesse padrão de se dar bem, tá? Ou seja, depois de todo o período de queda que surgir abaixo dessa linha, tá? Então a gente tem os preços se movimentando para baixo. Nós estamos nessa situação hoje, tá? Quando ele conseguir segurar, a força compradora começar a voltar, a alta após o rompimento a um determinado preço tende a ser bem violenta, podendo fazer com que a Solana esteja recuando para um valor de 180, 150 dólares, enfim, ele pode estar recuando, para que nos próximos meses ele dispare em nova força de alta, em um novo movimento de alta explosivo, podendo levar esse token a $1.000 por unidade ao longo de um processo de 1 ano, tá? Lembrando que esse movimento de queda que vocês estão enxergando, ele está em poucos dias, né? Praticamente 1 mês de queda. Só que antes desse 1 mês de queda, esse token, né? Essa cripto, ela vem se valorizando absurdamente. Então ela vem se valorizando desde os 24 dólares, ou seja, ela subiu de 24 para 273 dólares por unidade. Então é normal, esses recuos agora são comuns de acontecer. E na minha opinião, eles vão continuar, né? Até meados de janeiro, talvez dia 15 de janeiro, meados de janeiro, eu acredito que o mercado vai ficar sofrendo um pouco mais, vai ficar sangrando um pouco mais e depois ele vai tender a subir com bastante força. Também lembrar que os meses de dezembro e mês de janeiro são geralmente meses antagônicos. O mercado que derrete no mês de dezembro, ele acaba entregando bastante alta, ele tem a tendência a entregar bastante alta durante janeiro, tá? O mesmo se aplica, essa mesma regra se aplica a junho e julho. Geralmente são meses antagônicos. Se o mercado está subindo em junho, ele chega em julho, ele começa a cair ou retrair. O contrário também é verdadeiro. Se ele chega em junho caindo forte, e em julho o mercado tende a ter alta forte. O mesmo se aplica para a época de dezembro e janeiro. Dezembro e janeiro, o mercado, se em dezembro ele cai muito forte, em janeiro ele tende a se recuperar muito bem. Pelo menos essa é a expectativa futura e histórica, tá? Então, como é que eu estou operando? Eu estou comprando quando eu tenho dinheiro, não é todo dia que eu consigo ter dinheiro, mas quando eu consigo ter um certo dinheiro, um certo lucro do meu trabalho, eu pego parte desse capital, elimino a parte das contas, né? Uso o dinheiro que apenas não vai me fazer falta, ou seja, um dinheiro que sobrou,
tá bom? E aí eu faço um novo aporte, eu compro mais moedas, né? Durante esses períodos de acumulação lateral. São períodos de acumulação lateral longos, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: a Solana, ela agora voltou para dentro deste canal lateral aqui, tá? Então, o meu suporte principal para a Solana durante esse ambiente vai ser uma região que se aproxima à região de $158 por unidade. Eu entendo que é difícil e improvável a Solana perder esse valor, mas nada é impossível. Mas eu entendo que é difícil ela cair e perder esse valor, tá? E se cair e se perder, você pode agradecer a Deus por conseguir comprar um token que já teve valorização de 1000% nos últimos 12, talvez 15 meses, e pode comprar ele mais barato antes dele retomar a alta, tá? Então, eu acredito que ele não vai cair tanto. Eu acho que ele vai vir para cá, lateralizar e depois continuar subindo. Porque no gráfico de 4 horas ele está no meu padrão favorito, que eu gosto de entrar. Então, eu amo comprar tokens que estão com esse padrão, que é esse padrão de bumper run. Eu sei que no curto prazo parece que não faz nada sentido o que eu estou desenhando, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o preço está fazendo isso daqui. Tentou fazer uma bandeira de alta, não conseguiu, falhou miseravelmente. Após a perda dessa bandeira de alta, a tendência é esse ativo voltar para tentar romper no futuro esta linha diagonal que vocês estão enxergando aqui. Esse padrão aqui se chama padrão de bumper run. E aí, essa criptomoeda, no momento que ela conseguir fazer rompimento, e as pessoas que compraram aqui, elas têm uma grande chance de pegar uma valorização bem alta. Então, por isso que neste momento eu estou só procurando por compra e não venda. Por incrível que pareça, eu sei que muita gente acha que quando o mercado está caindo, a gente tem o desejo de vender com medo de que vai cair mais. Mas numa situação de bull market, eu procuro por posições compradoras. Eu procuro por aumentar a quantidade de tokens. Antes eu tinha que gastar $270, $250, $230 para comprar Solana. Agora eu posso comprar Solana no valor de $180 ou até mesmo menos. Então eu fico acumulando aos poucos esse período. Então o que é a melhor coisa a se fazer em períodos em que nós temos esse desespero, entre aspas, de curto prazo durante uma acumulação como essa? A melhor coisa é ir comprando aos poucos e melhorando o seu preço médio, ou seja, aumentando essa quantidade de moedas, a sua quantidade de tokens, antes que elas façam a nova acumulação para romper, para continuar subindo. Então, por exemplo, para mim está bem claro que o Bitcoin pode corrigir para cá e voltar depois a lateralizar antes de voltar a subir. Porque para nós 2025 é muito promissor, tá? Eu sei que muita gente fala em crise, recessão e pode realmente acontecer uma crise e uma recessão, mas eu tenho que trabalhar com aquilo que eu já vivi no passado, aquilo que já vi ritmar várias vezes, e eu entendo que o que nós estamos passando é um processo de desinchar o mercado com excesso de alavancagem, ou seja, muita gente estava muito otimista, e quanto mais pessoas estão otimistas, mais o mercado faz esses movimentos contraintuitivos de correção para continuar subindo, tá? Então, no gráfico do Ethereum, por exemplo, a mesma coisa. Eu acho que ele defendeu muito bem sobre a venda do gráfico de 4 horas. Acredito eu que ele vai ficar fazendo movimentação do RSI e do preço ao nível de acumulação,